Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pai, nós te adoramos nessa noite e exaltamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que já aconteceu, pelos louvores, pela tua graça e pela tua misericórdia. Paizinho, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa derramar sobre nós com o teu poder. Nós te pedimos isso, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Assente aí no seu lugar. Amados irmãos, Paulo, neste capítulo, ele vem trazer um contraponto sobre a justiça de Deus e a justiça própria. Paulo, ele quer dizer, olha, vocês estão recebendo um novo ensinamento, e esse foi sobre isso que eu falei no domingo passado, sobre os falsos mestres, falsos profetas, ou o falso evangelho que estava adentrando na igreja de Filipenses, e esse falso evangelho não vinha desconexo, ele vinha trazido por irmãos que tinham se convertido ao Senhor Jesus. Eles tinham se convertido e tinham entregado a sua vida a Cristo, mas eles mesmos estão dizendo, olha, Cristo é importante. O poder de Cristo é importante, entregar a vida para Cristo é importante, mas olha, isso não tem valor se não passar pela circuncisão. Estava trazendo esse ensinamento na igreja, e esse ensinamento estava dividindo os corações da igreja. E Paulo agora, com essa carta de alinhamento, ele manda dizer, olha, cuidado aí, acautelai-vos com os cães, essas pessoas que acham que a circuncisão, a cisão na carne, pode trazer algum efeito que não seja a circuncisão do coração. Paulo está dizendo, olha, eles acham que pelo fazer, pelo risco da carne ou pela amputação da carne, eles acham que pode provar o bem de Deus. E Paulo está dizendo, não é assim. E aí Paulo vem trazer algumas características dele próprio. As credenciais de Paulo. Quem era Paulo? Ele vem dizer, olha, se existe algum orgulho, se existe algum bem nisso, se existe alguma coisa boa nessa circuncisão ou na lei, a lei lá de Moisés, a lei de israelita, se existe algum bem sobre isso, quem pode falar sou eu. Aí Paulo vem descrever quem ele é. Fui apresentado ao Senhor ao 8º dia. E isso
ser apresentado ao Senhor ao 8º dia, não era um judeu ou um hebreu qualquer. Isso é quem tinha uma linhagem, uma postura, quem tinha um pedigree, vamos colocar assim. Ele está dizendo, olha, eu fui apresentado ao Senhor ao 8º dia. Eu sou um hebreu realmente zeloso. Além de ser um hebreu de linhagem, eu também cresci nisso, eu estudei, eu tive um entendimento, eu era zeloso, eu era um fariseu, eu estudava a palavra. Eu era tão zeloso que eu perseguia aqueles movimentos que pareciam ser contra o nosso caminhar, o nosso entendimento judaico. Ele disse, se existe alguém que poderia bater no peito e dizer assim, eu tenho condições de provar sobre isso, era eu. Mas Paulo está dizendo, eu larguei tudo isso. Tudo isso aqui se tornou em nada. Ele usa a palavra esterco. Ele diz, olha, tudo isso daqui se tornou esterco, se tornou nada, se tornou balela, diante do poder de Cristo que foi manifestado sobre mim. Sobre o poder de Cristo que foi manifestado na minha vida. E agora, não é mais a circuncisão externa. Porque ele vem dizer, olha, a maior marca, a maior condição que nós temos, a maior marca que nós podemos ter é a circuncisão de Cristo Jesus no nosso coração. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Agora deixa eu perguntar algo a você. Diante dessas credenciais de Paulo que eu aqui disse, mas se fosse eu e você, e eu quero te perguntar algo nessa noite. O que define quem você é? O que te define como pessoa, como ser humano? O que te define como uma parte integrante num mundo tão grande e vasto? Deixa eu te fazer outra pergunta. Se retirassem de você as suas conquistas, se retirasse de você a sua posição, se retirasse de você o seu reconhecimento, o que sobraria? O que ficaria à tona? Quero te fazer outra pergunta. A sua fé está firmada em quê? A sua fé está firmada em Cristo? Ou a sua fé está firmada nas coisas, nos bens que você construiu ao longo da vida? Porque, amados, nós vivemos numa geração que mede o seu valor e o meu valor por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, por quanto dinheiro tem na nossa conta, pelo carro que nós andamos, pela roupa que vestimos, pelo status do qual você faz parte. Ao ponto que tem algumas pessoas que são tão arrogantes, que eu digo que são tão pobres que só tem dinheiro. Essas pessoas muitas vezes, ela chega a humilhar outras pessoas pela sua posição. Nós vivemos nisso. Essas pessoas, elas medem, ou esta geração, e não é anormal, gente. Não é anormal isso. O tratamento muitas vezes é outro. Quando chega um mendigo, ou alguém que tem necessidade, para quando chega uma pessoa engravatada, o tratamento geralmente é outro. Porque as pessoas são ensinadas a isso. E olhe bem, eu me lembro que antigamente, logo que eu me converti, a palavra dos pais para os filhos eram: o que é que Deus quer que você seja? O que é que Deus sonhou para você? Hoje, nós como pais, encaminhamos nossos filhos para aquilo que dá mais dinheiro, para aquilo que retorna poder, aquilo que retorna status. E muitas vezes nós tornamos os nossos filhos, inculcando na cabeça dele que eles precisam ser alguém neste mundo. E nós esquecemos de ensinar os nossos filhos que conhecer a Deus é o melhor que temos a fazer por eles. Ensiná-los a ter o temor do Senhor. Ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida deste ser humano chamado filho. Mas nós aprendemos que nós precisamos construir reputações,
Nós precisamos construir uma imagem, e muitas vezes essa imagem não condiz com a verdade da nossa vida. Nós aprendemos que nós precisamos ter estabilidade financeira, nós precisamos ter resultados. E isso você vê nesse frenesi do mundo, onde as pessoas se perdem pelo caminho justamente por não olhar para o Senhor, não contemplar a face do Senhor. E não sei se você sabe, estamos na era da tecnologia, estamos na era da acessibilidade, estamos na era do posso tudo. Com essa IA agora, que talvez foi a revolução, a maior revolução dos últimos tempos. Você coloca alguma coisa ali, ela cria imediatamente para você melhor do que o que você pensou. Eu não sei se você percebeu, mas na era que nós estamos vivendo uma facilidade imensa, mas nunca houve tantas pessoas com problemas psicológicos. Nunca existiu em outros tempos tantas pessoas tristes, sozinhas, talvez conectada com milhões ou milhares de amigos virtuais. Mas se você perguntar se tem intimidade com um deles, às vezes essa pessoa não consegue responder. Nós estamos vivendo um tempo de uma vulnerabilidade social muito grande. Nós estamos vivendo de uma razoabilidade muito grande. Pessoas não se conectam com profundidade. Vidas não se conectam. Nós conhecemos as pessoas superficialmente. Nos relacionamos superficialmente. E isso se estende também para com Deus. Tratamos Deus como pessoa, tratamos e relacionamos-nos com Deus de uma forma fria, conveniente, uma forma que nos convém da maneira que nós precisamos, buscamos a Deus com mais enfoque quando estamos precisando algo do Senhor, colocamos Deus de lado quando nós já conseguimos aquilo que precisamos, e assim nós vamos entendendo, buscando de Deus algumas situações que nós precisamos para ter aqui um respaldo de um mundo que irá ruir, que não sobrará pedra sobre pedra, que vai passar, que é uma vaidade, que é um sopro, uma névoa, e nós não prestamos atenção naquilo que verdadeiramente importa. Mas em Filipenses 3, Paulo declara algo maravilhoso, que vem trazer uma palavra aos nossos corações. Ele pega tudo isso e declara, olha, tudo isso que eu vivi, parecia ser lucro, parecia ser algo bom. Se existia alguém que tinha moral naquele tempo em Jerusalém, era Paulo. Se existia alguém que era conhecido um jovem prodígio, era Paulo. Mas ele pega e diz, olha, quando eu conheci a Cristo, isso se tornou em nada, um esterco para mim, porque isso que era lucro agora não é mais. E amados, isso não foi uma crise de identidade que Paulo passou, não. É um encontro com a verdadeira identidade daquilo que Deus chamou ele para ser. Porque, amados, você pode ser tudo nessa terra, mas se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você não tem nada. Você pode ter tudo que essa terra oferece. Satanás disse para Jesus, eu te darei tudo. Aonde a sua vista alcançar, eu te darei. Se prostrados, me adorar. E muitas vezes nós não estamos percebendo que nós estamos nos prostrando diante de Satanás para ganhar as coisas. E aqui está uma verdade. Quando você encontra Cristo de verdade, aquilo que antes parecia essencial, parece perder o valor. Aquilo que parecia antes ter muito valor, quando você encontra verdadeiramente Cristo na sua caminhada, deixa de ter esse valor tão grande que parecia ter. Dinheiro, quando você encontra com Cristo realmente, aquele dinheiro que às vezes te manipulava ou fazia você manipular outros, agora que lá se tornou simplesmente uma moeda de ser abençoado e abençoar. Aquele dinheiro que parecia ser tão complicado ou tão
estimado, começa a ter o valor do lugar dele. Sabe, uma das coisas dessa vida, quantas vezes você já se deparou com pessoas que bebia, se prostituía, que se drogava, de repente encontra com Cristo na sua caminhada, e ele deixa de ser uma pessoa mundana, algum alcoólatra, algum viciado, e começa a adorar a Deus e diz, olha, Cristo preencheu o vazio que estava no meu coração. Não é anormal a gente encontrar pessoas assim. Por quê? Porque aquilo que parecia ser um lucro, deixou de ser. E aquilo que parecia estar distante, se tornou o centro da sua vida. Então, olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós temos algumas verdades para nos ensinar nesse capítulo de Filipenses 3. Pegue comigo aí na sua Bíblia. Filipenses 3, no versículo 2. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. A primeira verdade que nós aprendemos no capítulo 3 de Paulo é que uma fé baseada na carne não nos sustenta. É a primeira coisa. Quando a nossa confiança está em nós mesmos, nos nossos achismos, na nossa força, no poder da nossa força, ou na nossa inteligência, na nossa sabedoria, nós não estamos em Cristo. E isso em algum momento vai ruir. Cristo falando sobre isso, ele diz, quando você for construir alguma coisa, construa sobre a rocha. É ele dizendo para ele mesmo, aquilo que você tem que construir, não construa neste mundo, não construa sobre bases desse mundo. Aquilo que você for construir, construa sobre a rocha verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque tudo aquilo que vier, não vai desmoronar aquilo que você fez. Filipenses, ele vem nos trazer essa verdade. Paulo faz um alerta. Cuidado. Paulo vem dizer aos nossos corações, cuidado com a espiritualidade externa. Cuidado com aquelas espiritualidades de fachada, Paulo está dizendo. Cuidado com a sua fé, que é baseada em aparências. Paulo está dizendo, cuidado com uma fé que é das aparências, cuidado com isso. Porque Paulo vem nos ensinar quais são os verdadeiros adoradores, os verdadeiros servos do Senhor. Ele vem dizer, olha, essas pessoas que são os verdadeiros servos do Senhor, primeiramente eles adoram em espírito. Jesus disse isso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Também Paulo nos ensina que os verdadeiros adoradores, eles se gloriam em Cristo. O que é se gloriar em Cristo? É pegar toda a nossa vitória, toda a nossa sorte e dizer assim, não foi por méritos meus, mas foi porque Cristo fez por mim. Nós não temos nada. Nós não somos nada. Não temos nada a oferecer ao Senhor. Eu não sei se você sabe, mas a nossa vida é como um sopro. Hoje está aqui e amanhã pode não estar. Quantas pessoas boas, melhores do que eu e você já partiram dessa para uma melhor? Quantas pessoas já deixaram projetos, dinheiro, riqueza, família, bens, já deixaram para trás, porque simplesmente tinha isso no seu coração. Paulo está dizendo, olha, não confiem na sua própria carne. Não confie na força do teu braço. Porque, amados, existe uma diferença entre parecer espiritual e ser transformado. Você nunca vai ver a pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo. Você nunca vai ver essa pessoa dizendo dela mesma. Você nunca vai ver ela dizendo, olha, fui eu que fiz. Foi eu que fiz porque eu sou bom, por causa disso. Não. A pessoa que é um adorador, ele vai dizer, foi Cristo que me amou. Foi Deus que fez. Foi Deus que colocou a mão sobre mim. Foi Jesus que fez por mim. Eu não tinha condições alguma. Eu estava morto, mas Cristo me salvou. Aleluia.
Alguém que serve a Cristo sempre vai dizer para Jesus. Evangelho de Mateus vem trazendo uma palavra de Cristo, do qual nós precisamos entender, amados, e colocar como um alerta na nossa vida. No capítulo 15 de Mateus, no versículo 8, Jesus vem dizer assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Jesus está dizendo, olha, existe um povo que diz que ama a Deus, mas os seus atos não condizem com isso. Eles dizem da boca para fora, o seu externo está adorando a Deus, mas o seu interno não adora ao Senhor. Jesus um dia ele vem trazer uma palavra para isso. Ele diz, são como um sepulcro caiado. Sabe o que quer dizer sepulcro caiado? Lembra daquele ditado antigo? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Já ouviram esse ditado? O que é que Jesus está dizendo? Por fora é uma lápide bonita. Tem ouro, tem adornos. Está bonito por fora. Mas o que é que tem lá dentro? Morte. Um cadáver. É isso que Jesus está falando. Olha, cuidado com a falsa espiritualidade. Cuidado com a falsa imitação de um servo do Senhor. Porque, amados, Deus, Ele não se impressiona com a aparência espiritual. Não adianta você bater o pé, gritar, chorar, orar bonito, se a sua vida não condiz com aquilo que você está dizendo. Se a tua caminhada não reflete o amor e o poder de Cristo na sua vida. A sua fé é algo que você vive ou é algo que você aparenta? A segunda verdade que Paulo vem nos ensinar, está lá no versículo 7. Pega comigo aí na sua Bíblia. Versículo 7 e 8, vem dizer assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. A segunda verdade que Paulo nos ensina é que as nossas condutas precisam ser reposicionadas todos os dias. Na nossa vida ela precisa passar por ordem. A nossa vida precisa passar por reposição. Nós precisamos readequar, reavivar, refazer a trajetória da nossa vida constantemente. Amados, nós estamos aqui num contexto de um rio muito grande, mas um navio imenso, grandioso. Se você olhar para o tamanho do leme, é algo pequeno. E ele pode traçar um trajeto. Mas se ele desviar 1 milímetro que ele desviar no seu caminhar, ele vai chegar muito longe do destino proposto. A nossa vida também é assim. Nós precisamos recalcular a rota constantemente. Refazer a caminhada. Perguntar ao Senhor, aquilo que eu estou fazendo hoje está alegrando o teu coração? Aquilo que eu estou vivendo hoje tem sido prazeroso aos olhos do Senhor? Porque é isso que Paulo está dizendo. O que para mim era lucro, passei a considerar perda. E Paulo não está falando de pecado, amados. Paulo não está falando disso não. Mas ele está dizendo, olha, tem coisas na minha vida que se tornaram prioridades, que hoje eu vejo que são prioridades erradas, que já não cabem mais para mim. Amados, existem erros que nós cometíamos lá atrás, que aqui nós não podemos mais cometer. A nossa vida hoje já não pode mais ser impressionadas por erros que nós não podemos mais errar. Existem coisas na nossa vida que tem que ser retirada. Paulo está dizendo, olha, existem prioridades que era para aquele tempo.
era para aquele momento, era para aquela vida que eu levava, agora eu já não posso mais ter isso como prioridade para mim. E nem tudo que nós perdemos é perca. Algumas coisas que Deus retira da nossa vida é propósito dele. Não questione ao Senhor porque você perdeu algumas coisas no caminhar. Porque algumas pessoas deixaram de caminhar com você. Talvez é Deus limpando o seu caminho para que você possa viver o propósito pelo qual Ele te criou. Às vezes Deus vai te alinhando, te tirando de lugares, colocando você em outros ambientes, para dizer a você: ei, aquilo que você vivia, aquele projeto dava certo para você até aquele tempo, agora não. Agora eu tenho novos planos para você, eu tenho novas coisas para você, eu tenho novos projetos para a sua vida. Você precisa viver aquilo que eu tenho para você. Aleluia! Nós precisamos, amados, realinhar a nossa vida. E Paulo está dizendo isso. Paulo, ele tinha tudo aquilo que aos olhos das pessoas era algo fabuloso, primordial. Tinha uma vida estruturada, tinha uma vida organizada, ele tinha uma vida admirada pelas pessoas. Mas ele percebeu algo fenomenal. Ele percebeu, coloca aqui para mim, Eclesiastes capítulo 1. Ele percebeu aquilo que Salomão, no decorrer da sua vida, no final da sua história, Salomão, ele escreve Eclesiastes, ele traz uma palavra. Olha o versículo 2 do capítulo 1 de Eclesiastes. Que grande inutilidade. Se você pegar talvez aí na tua versão da Bíblia, ela vai dizer assim, vaidade. Quem tem uma versão dizendo vaidade? Está aí na sua Bíblia dizendo vaidade? Tem, né? Vaidade. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, tudo é inútil. Vaidade. Que grande vaidade. Tudo é vaidade. Sabe, amados, Paulo está dizendo, olha, tudo que eu consegui aqui nessa terra foi vaidade. Foi algo que não tinha mais condições, são ventanias, são algo que ficou vazio. São substâncias vazias que passaram pela minha vida e isso não dá mais certo. Ou seja, o que Paulo está dizendo, aquilo que parecia base, aquilo que parecia sólido, aquilo que parecia uma rocha, na verdade era simplesmente um vazio, porque não tinha Cristo naquele lugar. Sabe, amados, você pode até estar bem por fora. As pessoas olharem para você e ter um sorriso no rosto, uma maquiagem bem feita. Você pode olhar, às vezes, para você um penteado bem feito, mas às vezes a sua vida pode estar um vazio por dentro. Você pode até ter, às vezes, uma aparência espiritual e não ter uma vida com Deus. Talvez as suas roupas dizem mais de Deus do que a sua conduta e sua vida. Você pode até ter uma estrutura e não ter uma essência. E foi isso que Paulo percebeu. Ele olhou para trás, diante de tudo aquilo que ele construiu, e disse, se Cristo não for o centro da minha vida, isso não tem valor real. Não tem valor sobre mim. E eu quero te dizer algo nessa noite. O problema não é ter coisas externas. O problema não é você estar bonito externamente. O problema não é você ter riquezas. O problema não é você ter tudo dessa terra. O problema é se você ter tudo isso e ainda estiver vazio por dentro. Isso é que vai dizer no final de tudo como a sua vida está com Deus. Por isso que ele diz no versículo 8 do capítulo 3 de Filipenses, considero tudo como perda, porque ele encontrou algo que preencheu o seu coração, algo que trouxe uma novidade de vida para ele, que trouxe um ânimo novo, que trouxe algo do qual eu tenho certeza que, como eu e você, ele chorava nas noites,
tristezas que apareciam do nada, dores que apareciam do nada, parece que nada faz sentido na vida. Tem tudo externamente, mas ainda tem um vazio no coração. Foi isso que Paulo percebeu. Depois de faculdades feitas, Paulo era um homem estudado, ele mesmo disse sobre isso. Paulo era um homem experimentado, mas no final de tudo ele olhou para dentro de si e disse: eu não tenho nada se eu não tiver a Cristo. Eu não tenho nada, eu não tinha nada. Mas quando eu conheci a Cristo e Ele veio fazer morada no meu coração, aquilo que parecia ser tudo se transformou em nada, e aquilo que eu não tinha nada se tornou tudo dentro de mim. Aleluia! E para terminar, Paulo também nos ensina, no versículo 10 de Filipenses, dizendo assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está nos ensinando que conhecer a Cristo foi o maior presente, o maior valor da sua vida. Para conhecê-lo, Paulo não quis somente saber de Cristo. Ele quis experimentar a Cristo. Ele quis experimentar o que é viver com Cristo. Experimentar a boa dádiva do Senhor, no seu poder, na sua intimidade, no seu sofrimento, tudo aquilo que ele teve. Porque, amados, a maior conquista de um cristão não é o que ele recebe de Deus, e é o quanto que ele conhece a Deus. Um dia Deus chegou para Moisés lá com aquele povo, logo após Moisés descer com as tábuas das leis. Aquele povo adorando a um bezerro. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, pode ir. Vocês vão conquistar a terra prometida. Eu vou fazer os milagres para vocês. Vocês vão ter tudo isso aí. Mas a minha presença não vai com vocês. Porque eu estou magoado com aquilo que vocês fizeram adorando outros deuses. Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor, não me faça sair daqui se a sua presença não for comigo. Moisés sabia que o mais importante não eram os bens de Deus. O mais importante não eram os presentes do Senhor. O mais importante não era ter a bondade do Senhor, mas era ter a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Hoje, Deus está nos chamando para um realinhamento. Eu quero te convidar a você se colocar em pé nesse momento. Deus está nos chamando para um realinhamento, tirando a nossa confiança da aparência espiritual, reposicionando aquilo que parecia prioridade na sua vida. Também, Paulo está nos ensinando hoje um realinhamento para buscar um relacionamento real com Cristo. Talvez hoje aqui Deus está mexendo em áreas da sua vida. Deus está aqui não para tirar algo de você, mas para te reposicionar, para realinhar o teu coração. Porque, amados, se Cristo não for o centro da sua vida, todo o resto estará fora do lugar. Todo o resto. Mas quando Cristo ocupar o centro do teu coração, a sua vida vai ganhar sentido. O seu coração vai ficar alegre no Senhor. As prioridades da sua vida se realinharão com aquilo que Ele tem para você. Aquilo que parecia ser uma necessidade deixa de ser. E Deus começa a colocar algo novo no teu coração. Começa a colocar um projeto novo. E esse projeto vai te trazer uma imensa alegria. E quando Deus for o centro da tua vida e do teu coração, o seu próprio coração alcançará descanso. Quando Cristo ocupar o centro da tua vida,
todo o resto estará no lugar. Deus está te chamando para isso hoje. Realinhar a tua história. Através dessa palavra em Filipenses 3, Paulo está nos convidando a reposicionar a nossa caminhada, a reposicionar o nosso ser, a reposicionar aquilo que parecia ser virtude, reposicionar os nossos projetos. Aqui tem muitos jovens, glória a Deus pela vida de vocês, mas eu quero dizer a vocês nessa noite, jovens que aqui estão, tudo que vocês forem começar, coloque Cristo na frente disso que vocês vão iniciar. Não façam uma faculdade para ganhar dinheiro, porque talvez vocês só terão isso. Mas se Cristo caminhar com vocês, se Cristo for o centro, se o teu maior desejo for adorar a Ele, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A felicidade estará com vocês. A plenitude do amor de Deus estará com vocês. O preenchimento do coração será completo na sua vida. Em nome de Jesus. Se você puder, coloque a mão no teu coração nesse instante. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos de Ti. Estamos aqui, ó Pai, porque nós necessitamos do Teu amor, Senhor. Paizinho, é uma noite de realinhamento. É uma noite de reposicionamento. É uma noite, Deus, que nós precisamos, ó Pai, colocar a nossa vida diante do Senhor para viver o milagre do Senhor. Paulo diz, ó Deus, que tudo aquilo que ele achava, que ele vivia, ele teve como perda, ó Deus, para encontrar o Senhor. Pai, que nós não venhamos perder, ó Pai, tudo nessa vida para poder te encontrar, ó Deus, e zelar pelo amor e a graça derramada sobre nós. Pai, que nós venhamos a alinhar o nosso coração, Pai. Que a nossa vida seja para te alegrar, que a nossa vida seja para dar prazer ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a vida da tua igreja em tuas mãos, Senhor. Restabeleça, tira, reposicione, mexa com as estruturas, Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.